Nós falamos sobre a eficiência jurídica, que o senhor falou que necessariamente não era a mesma coisa que a que a eficácia econômica. Ah, perfeito. So Isso. Pronto, agora a gente vai hoje falar sobre um tema que o programa pede, que eu acho que tem algum interesse, que são os princípios constitucionais da administração pública, não é? Ou seja, quais são os princípios? E vou esperar só, estamos exatamente às 11h30, brasileiramente, 5 minutinhos, a gente pode contemporizar, né? Aliás, esse é um dos poucos pontos que na Europa eles não são tão pontuais, eles falam do quarto acadêmico, que são 15 minutos de... Os professores normalmente chegam 15 minutos depois, né? O chamado quarto acadêmico, não sei, Coimbra, por exemplo, é a tradição, o quarto acadêmico, todo mundo já sabe. Não, estou chegando dentro do quarto acadêmico, né? Esse quarto hospeda algum no Brasil, hospeda muita coisa, muita gente, né? Com base no quarto acadêmico. Mas vamos lá, eu prometi às 11h35, se vocês quiserem conversar alguma coisa, a gente aproveita esses 4 minutinhos para falar. Tudo bem, Gabriel? Olá, professor, bom dia. Bom dia. E aí, Manuela, como é que está com o TCC? Oi, professor. Estou indo, estou quase finalizando, viu? Inclusive, não, daqui a 2 semanas, mais ou menos, eu vou ter que te mandar, já que o senhor vai, né, compor a banca, eu vou ter que te mandar e o senhor vai ter que assinar. É tipo uma autorização que um comprovante, né, que você recebeu e que você vai fazer parte. Com alegria. Eu vou pedir a você que faça uma explanação para o pessoal aqui, viu? Tá certo? Pode ser na aula que vem, que aí eu já finalizo tudo e já... Se você achar que está legal, você vai fazer. Tá. Acho que ficou bem interessante. Eu deixei bem sucinto, assim, não quis, né, ficar sendo bastante prolixa. Claro. Mas eu falo bastante, inclusive, sobre os princípios constitucionais, né, que é o assunto da aula de hoje. Na verdade, é como eu finalizo a minha monografia, falando da violação deles. Né? Não sei se... Acho que o pessoal não sabe qual é meu tema. Foi aqui que eu falei. Eu falei no Temas Aprofundados. Acho que em termos aprofundados, né? Pode vou falar, não. O tema da minha monografia, pessoal, é sobre a impossibilidade do Poder Judiciário, no âmbito da ação civil pública de improbidade administrativa, converter a pena de perda de função pública em cassação da aposentadoria. Aí, um dos fundamentos é a questão de a LIA não prevê essa sanção, né, de cassação da aposentadoria. E é um tema bastante controverso, e agora, em fevereiro, o STJ definiu a controvérsia, o STF ainda não se posicionou sobre, mas o julgado que teve da STJ foi um grande divisor de águas. E aí é basicamente isso. É bem interessante, né? Porque é um tema muito frequente, né? As pessoas estão no meio de um processo, se aposentam, né? Então, o que vai acontecer com... Diversas vezes os tribunais decidem dessa forma, né? Aplicam automaticamente. O que acontece? Começa, né, a ação civil pública, o servidor ainda na ativa, com essa demora, né, que normalmente acontece, assoberbamento de processos no Poder Judiciário, só acontece a condenação quando o servidor já está inativo, já está aposentado. Aí, o que o julgador faz? Não, já que ele está aposentado e a sanção era de perda de função pública, eu vou caçar a aposentadoria. Só que não existe respaldo jurídico, não existe respaldo na lei, né? Ainda mais no âmbito do direito administrativo sancionador. Sancionador, né? Tem que ser explícito. Quer dizer, o direito sancionador em direito administrativo hoje segue muitas coordenadas do direito penal, do direito processual penal. E eu falo isso, inclusive, na minha monografia. Eu trago bastante essa questão do direito, né, sancionador no âmbito, na seara do direito penal. Eu cito o senhor lá, professor, na minha monografia. Vai ser um tema interessantíssimo, viu? E a gente
vai ver se ela fizer. Deixa eu. A gente transmite aqui em aula para vocês, que fiquem. Não, eu acho que assim, vai marcar um dia, né? E vai ter um link. Aí posso disponibilizar quem quiser E assistir. a gente grava, faz a gravação aqui e faz uma aula assíncrona, tá? Eu vou precisar até ajuda de Rafael França, cadê você? Nesse negócio de fazer, montar essa sala de Zoom, que eu não sei nada Rafael mesmo de nada. lhe dá todo esse suporte. Eu também não sei fazer nada, não pense. Eu não sei. Essa parte aqui de gravar a aula. Tem um cara que fica aqui nos bastidores, Rafael França, que faz tudo, viu, gente? Não é que eu saiba fazer essas coisas, não. Quando eu entro, ele já está... Quer dizer, ligar eu sei, né? Ligar o Zoom, mas depois algumas coisas eu não sei fazer. E se der uma queda, ele quem vai se virar para resolver, né? Então, eu tenho... Na verdade, a produção dessa aula, ela conta com o apoio de Manuela, conta com o apoio de Catarine à distância, que é, digamos, a assessora pedagógica, e conta com o apoio de Rafael, que é, na verdade, o coordenador de tecnologia da informação, né? Rafael é um rapaz jovem, mas que está pesquisando exatamente essa linha de informação e direito, né? Porque hoje é interessante, o mundo está mudando tanto, Gabriel, que você faz uma petição, como eu faço, por exemplo, para o Supremo Tribunal, para o STJ, para o Tribunal da Bahia, etc., né? E vai interessar muito como ela está formatada, ou seja, como ela consegue ser visualizada pelo julgador. E isso eu deixo por conta de alguém que mexe com a tecnologia da informação, que sabe dar os destaques, que sabe, na verdade, chamar atenção para os pontos que se quer, não é? Porque a gente não tem. Eu vou jogar nos argumentos jurídicos, faço como se fosse uma petição tradicional, e depois ele é quem adapta, digamos, a uma leitura eletrônica para ela se tornar mais agradável, né? Porque, afinal, eu queria dizer a vocês que existem dois tipos de interlocutores. O interlocutor voluntário, com esse você não tem grandes problemas. O que é? É o que eu digo, tipicamente, a conversa de botequim. Na conversa de botequim, você tem pessoas que estão ali literalmente jogando a conversa fora, salvando os destinos do país, resolvendo as questões do futebol, discutindo sobre a namorada ou namorado, sobre os romances e as relações, sobre os sucessos e as mágoas. Em suma, aí você pode gastar meia hora com o mesmo tema e depois mais um gole de cerveja, volta para meia hora no segundo tema, né? Então, essa é uma interlocução voluntária. Está todo mundo ali porque está a fim de ouvir, porque está a fim de trocar ideias. Mas há uma interlocução necessária. Por exemplo, o advogado com o juiz travam uma interlocução necessária. Eu sei que, por exemplo, um juiz vai me ouvir por 10 minutos. E nesses 10 minutos eu tenho que selecionar o que é mais útil à tese que eu defendo, né? Quer dizer, eu não posso começar, bom dia, e aí, está chovendo, como é que é esse tempo e essa pandemia? E o juiz lá, bom, já sei disso tudo, você é o 8º, o 9º a entrar, e pelo amor de Deus, vamos deixar os assuntos da pandemia. Claro que não diriam isso, eu também nem tento, mas acredito que eles não digam, não. Mas sentem, no fim eles sentem. Puxa, vai direto ao assunto, cara. Vai direto ao assunto. Eu vejo, por exemplo, um desembargador que começa logo dizendo o que temos em relação a esse processo. Pronto, o que temos em relação a esse processo. É uma forma de... Olha, pare de conversar se ivermectina dá resultado, se só vacina
é o que sai, porque eu estou interessado em outras coisas. Então, a gente tem que se habituar a essa interlocução necessária. Quer dizer, essa interlocução onde você, como advogado, procurador, juiz, é, atuador na área do direito, você vai ter que se comunicar num tempo rápido e com densidade. E trazer isso também no âmbito da petição, né? Da escrita. Na petição escrita. Porque o que mais acontece é um enorme... as pessoas são muito prolixas, escrevem coisa de 20, 30 páginas para falar o que poderia ser dito em 3. A mesma coisa. E agora, com o sistema de corta e cola, as pessoas pegam petições antigas e vão montando como se fosse uma grande colcha de retalhos, né? Vão pegando um trecho de uma, juntando com o trecho de outra, ou vão até pegando o modelo antigo e reformulando em cima, como se você estivesse reconstruindo uma casa velha. Ele pega ali uma petição que trata daquele assunto, daqui a pouco ele esquece de tirar alguma coisa e sai uma coisa barbarizada, né? Então, eu nunca recomendo a vocês que usem um modelo. No começo vai dar, você pode até aprender com o modelo, mas não ponham um modelo em Word e depois vão começando a mexer nesse modelo, porque isso vai dar um trabalho desgraçado. Eu vou mandar para vocês um texto, uma pesquisa muito interessante sobre o papel da concisão. É uma pessoa que fez um mestrado em Direito, o papel da concisão na linguagem jurídica, né? Como, na verdade, a tendência de os juízes não gostarem tanto das petições longas e apreciarem as petições mais curtas, mais breves, né? Existe no Rio Grande do Sul um movimento chamado Movimento Nota 10, que pede com que as petições e as sentenças não passem de 10 páginas, né? O que já é um número alto. Eu entrego memoriais, às vezes, que são resumos do processo, em 3 páginas. Você aperta, põe os tópicos, etc., né? Então, a síntese é, digamos, alguma coisa de muito relevante na comunicação jurídica, né? Ela só não é tão compacta como uma comunicação publicitária, mas ela, de qualquer modo, deve servir de exemplo, né? Você dizer o máximo no mínimo, né? Então, veja, um publicitário ele tem 30 segundos, porque o segundo numa televisão é caríssimo, a depender do horário, né? Então, ele não pode fazer uma propaganda de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. Vejam quanto tempo dura uma propaganda. Em média, na televisão, 30 segundos. Às vezes até 10 segundos, 15 segundos, né? Porque o preço é tabelado por segundo, né? Então, ele tem que passar uma mensagem bem direta, bem específica, né? Eu me lembro recentemente, há uns 2 anos, né? Uma propaganda de uma cerveja de origem alemã, aqui no Brasil, já brasileira, né? E aparece assim um cidadão já mais idoso, todo de fraque, de paletó e gravata, que sem não consome tempo, ele já foi para lá para passar aquela imagem. E aí uma pessoa, muito obrigado por ter mostrado como é que estão as nossas, como os senhores fazem a cerveja. E aí um garoto disse, vovô, por que a gente não põe mulheres bonitas nas nossas propagandas como os outros? Eu disse, vamos fazer assim, quem gosta de propaganda, ele com sotaque bem alemão, quem gosta de propaganda vê a dos outros. Quem gosta de cerveja bebe a nossa. Então, era uma coisa bem, são marcas da publicidade. E eu falo da publicidade porque é uma coisa que a gente pode estudar um pouquinho, não no curso, obviamente, mas como espelho de como nos devemos comunicar com concisão, com objetividade, né? Com alguma coisa. Vejam bem,
e que marquem. Hoje todo mundo fala no posto Ipiranga, e eu já estou dizendo, nem que ela não queira patrocinar a minha aula, mas todo mundo, fulano não é um posto Ipiranga. Você está pensando o quê? Que eu sou posto Ipiranga para responder tudo? Quer dizer, a ideia é que posto Ipiranga é quem responde tudo. E aí eu vi dizendo, quem seria o posto Ipiranga se Lula fosse presidente? Né? Quem seria o posto Ipiranga dele? Né? E, por exemplo, Brastemp se ligou à ideia de qualidade, né? E o Nizanguanais, um baiano, virou e disse assim, o Brasil é sim uma Brastemp. Se você duvidar, pergunte no posto Ipiranga. Não é? O Brasil é uma Brastemp, ou seja, é um produto de qualidade, na verdade. Se você duvidar, pergunte no posto Ipiranga. Então, essas associações, elas são, na verdade, também muito importantes na publicidade, né? E, às vezes, as pessoas dizem assim, mas o seu assunto é outro e tal, mas eu gosto de passar um pouco dessa cultura geral, eu não gosto dessa história do pulo do gato, eu acho que a gente tem que ensinar todos os pulos que a gente conhece, né? Então, às vezes você tem o dilema com o cliente adora petições longas e o juiz detesta. Então, você vai ter que ter o dilema entre atender o gosto do cliente, que adora petições longas, porque ele fez muito bem feito, ele pesquisou, e o juiz diz, esse cara é um trapalhão, escreve demais, etc, e tal. Eu vi uma ministra do Superior, estava examinando antes dessa aula um processo onde ela critica o advogado, diz assim, na sua longa e cansativa petição. Isso é uma morte para um advogado, na sua longa e cansativa petição. Né? É de lascar o cano. Né? Quer dizer, então, vamos ter um pouco de cuidado com a linguagem, dizer o necessário, mas não entrar no supérfluo. Quer dizer, pesar quais são os argumentos que favorecem, quais são os que estão no primeiro plano e quais são os que estão no segundo, quais são os que estão no terceiro, a ordem que a gente quer chamar a atenção. Outra coisa o método de escrita em direito é dedutivo e não indutivo. Vou tentar dizer a vocês uma coisa. Imagine o seguinte, que um advogado escreva a parte foi citada para contestar a ação no prazo de 15 dias, prazo esse que caiu no dia 2 de abril. Contando-se 2 de abril até 17 de abril, seriam 15 dias. Ocorre que, em sendo o prazo em dias úteis, teríamos mais 3 dias, o que daria, na verdade, o prazo fatal no dia 20 de abril. Ainda assim, a petição só foi protocolada dia 22 de abril. Logo, a hipótese é de revelia. É muito mais fácil você chegar e dizer a hipótese é de revelia. Por quê? Porque o juiz já sabe onde é que você quer chegar. Ele lhe acompanha ou não. Ele pode dizer, olha, mesmo sendo revelia, eu acho que a matéria não é toda de fato. Quer dizer, não construam do particular para o geral, saiam do geral para o particular. Né? Os jornalistas também usam muito isso. Né? Por exemplo, o que é que a manchete diz? A manchete é sempre o assunto principal. Faleceu hoje de Covid fulaninho de tal, o líder do PRTB, Levi Fidelix. Tá, pronto, você já sabe que ele faleceu de Covid, Levi Fidelix. Aí lá adiante vem internado há tantos dias no hospital, tal, veio a falecer. Deixa mulher e tantos filhos. Levi Fidelix foi candidato a deputado federal. Percebem que há um grau de importância na informação?
Se você só quer saber se Levi Fidelix morreu, você já tem a manchete. Agora, se você quiser saber como ele morreu, como é que ele estava, quem é a mulher dele, quem são os filhos dele, o que ele fez, quais foram os cargos que ele disputou, quais foram as bandeiras que ele defendeu, tipo, olha, ele sempre foi defensor do aerotrem, que era um trem não de superfície, mas um trem acima do solo, né? Que, segundo ele, sairia mais barato que o metrô. Mas tudo vai lá no fim. Entendeu? O mais importante que as pessoas querem saber tá, morreu Levi Fidelix. Tá, pronto, eu vou adiante para o assunto. Não é que, com todo respeito e com toda homenagem ao político Levi Fidelix, que morreu aos 59 anos. Uma coisa dessa, de Covid. Bom, vamos falar agora do nosso assunto. Professor, Oi, Emanuela, professor? diga, Manuela, te ouço. Não, é que, inclusive, eu acredito que se houvesse, né, se os advogados, enfim, fossem mais sucintos, advogados, procuradores, enfim, nas petições, poderia haver uma diminuição dessa morosidade do Poder Judiciário. Que a gente vê muito, né, uma lentidão, uma demora, muitos processos, e aí, se houvesse os advogados fossem sucintos, diretos, sem prolicidade, haveria um maior julgamento. Não sei, é uma ideia que eu tenho. Eu acho que é uma consequência lógica. Eu acho que, pelo menos, a gente contribui. Só um pensamento. Reduzindo o escrito, tem uma frase que se atribui a Blaise Pascal, não se tem certeza, onde ele disse: desculpe, meu amigo, se tivesse mais tempo, teria escrito um texto mais breve. Teria escrito um texto mais breve, se eu tivesse mais tempo. Tem alguém aí com o microfonezinho aberto. Liele, você pode desligar seu microfone? Então, voltando aí ao que nós falávamos, a Constituição Federal, e eu vou tomá-la como exemplo, mas não necessariamente segui-la, elenca os chamados princípios constitucionais da administração pública. Por isso a gente já vinha puxando a questão da eficiência, etc. E ela diz que os princípios constitucionais da administração pública são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E uma vez eu fui fazer uma seleção para professor substituto na Faculdade de Direito, e o camarada virou e disse: os conhecidos LIMP, e eu ainda não conhecia que diabo era isso, os conhecidos LIMP. Aí uma hora eu não aguentei, disse: por favor, o que o senhor está falando? O que é LIMP? LIMP, professor? Ele disse: legalidade. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí as pessoas, certamente os professores de cursinho de OAB, já chamaram de LIMP, né? Então, tá certo, como forma de memorizar até vale, né? Mas daí é você saber o que é LIMP, né? Aí eu disse: então tá limpo. Tudo bem. Então, a grande questão é que nós nos aferramos a um instrumento de segurança e por isso começamos com a ideia de legalidade. Eu já tenho dito a vocês, mas vou agora, no momento certo, enfatizar que a legalidade, a rigor, não é um princípio. E por que ela não é um princípio? Porque ela é um meio. E alguém não pode ser, salvo Raul Seixas, o princípio, o fim e o meio. Raul diz isso numa música: eu sou o fim, o princípio e o meio. Né? Então, mas alguém, ou é princípio, é base, ou é meio, mecanismo. Por exemplo, o processo não é um fim em si mesmo, não é principiológico. Ele é feito para garantir a defesa, para chegar a um resultado justo. Para quê? Então, quando você tiver que perguntar para quê, você não está diante de um princípio. O princípio é autopoético, ele se sustenta em si mesmo. Ele, na verdade, se você perguntar para que viver, aí o poeta pode até responder: viver não é preciso, não. Navegar é preciso, mas viver não é preciso, não.
no sentido de que navegar era exato, era a época da astronomia colaborando na navegação, e ele dizia, navegar é exato, viver não tem essa exatidão toda, não. E aí, como nós não percebemos a ideia, ficamos, navegar é preciso, viver não é preciso, viver não é necessário, vejam a expressão está aí. Mas quando vocês perguntarem por que viver, você disse, ora, porque é da essência humana querer conservar a vida. Por que ser livre? Porque sem a liberdade eu não sou eu sou menos eu, na verdade. Por que ter saúde? Porque a saúde é a manifestação da vida. São perguntas que ninguém... Imagine você perguntar, você tem certeza de que você quer a saúde? Ou se a pessoa chegar no hospital, você vai dizer, esse cara está louco da cabeça, né? O que você está buscando aqui? A sua saúde é? Não, eu estou querendo morrer aqui, viu? Essa questão, não estou querendo minha saúde, não, estou querendo morrer por aqui e tal. Então, quando uma pergunta não faz sentido, quando uma afirmação já se sustenta nela mesma, e nas ciências exatas se chamam axiomas, por exemplo, um axioma seria alguma coisa, suponha-se que um ponto existe, mas nós não vemos ponto nenhum em lugar nenhum, e que uma linha é uma sucessão de pontos. E que uma sucessão, que um encontro de linhas forma um ângulo. Tá? E o encontro de várias linhas forma uma figura geométrica. E, a partir dessa geometria, eu posso medir o cateto e hipotenusa de um triângulo. Não é? Então, vejam quanto raciocínio é montado e lançado à base de uma premissa que você tem que acreditar. Se disser, eu não acredito que o ponto existe, então nada disso não pode falar numa união do que não existe, de um encontro de linhas que derivam do ponto que não existem. Então, se você não acreditar na vida, eu não tenho nem por que estar nessa aula aqui, tá? Se você não acreditar na liberdade, eu também não tenho. Se você não acreditar na saúde, eu também não tenho, porque está aqui. Mas a lei não é assim, não. Um dia a plebe romana disse, queremos leis, mesmo que injustas. O que a plebe romana queria dizer com isso? Eu quero segurança. Eu quero estar seguro de que, pelo menos, eu sei qual é a lei em vigor, qual é a lei de plantão, qual é a lei que, na verdade, está prevalecendo. Né? Então, a lei ela responde, ela é serva da segurança jurídica. Essa sim, principiológica. Por que você quer segurança jurídica? Para viver, para respirar, para saber que eu não posso ser preso sem uma razão que eu conheça anteriormente, para dar os meus próximos passos, né? Na vida biológica, todo mundo mostra segurança. O bebê, ao nascer, vejam, ele vai tateando até ele sentir os medos dele, ganhar as seguranças dele a partir de determinado momento. Por isso, ele vai engatinhando e descobrindo os medos e alcançando as seguranças, né? A partir de quê? De experiência. Gente, a beleza da palavra experiência está na origem. Expericulum, quem já passou perigo tem experiência, tá? Quem já passou perigo tem experiência, né? Então, só se adquire experiência passando perigo. Então, a lei, ela no embate com a segurança jurídica, ela é o espelho que deve refletir a segurança. Mas nós sabemos que há uns parquezinhos chatos que botam espelhos deformantes, que engordam, emagrecem, aumentam o tamanho, diminuem. Esses espelhos são reflexos inadequados da imagem. E aí o que vai prevalecer? É o espelho ou a imagem? A imagem. E qual é a imagem que a lei deve refletir? A imagem da segurança. Se a lei reflete, ao contrário, uma insegurança, e vejam, uma vez eu disse a um hoje deputado
que não votava nele. Ele disse, mas você viu que eu apresentei como vereador 300 projetos de leis? Eu disse, por isso mesmo que eu não voto em você. Disse, como assim? Eu digo, porque isso só gera insegurança. Quanto mais leis, o cipoal legislativo em que nós vivemos, ele, na verdade, produz uma insegurança muito grande. Por exemplo, a segurança que a lei deve buscar é tão grande que alguns países adotam em matéria penal não só a primazia da lei, quer dizer, não há crime sem lei anterior que o defina, mas o princípio do confinamento no Código. O que é isso, princípio de confinamento no Código? Que ninguém ensina, não, viu, gente? O princípio do confinamento no Código significa que não deveriam existir ou não podem existir leis extravagantes que não estejam no Código Penal. Porque você tem que visitar o Código Penal e saber quais são as condutas tipificadas como crime. Porque se, de repente, você vai ver a lei ambiental tem seus crimes, a lei de licitação tem seus crimes, a lei de falência tem seus crimes, você começa a ficar incerto. Será que essa conduta não é prevista como criminosa em algum lugar? Então, a reunião em um único códex das tipificações penais, ela se revela como algo que busca a segurança. A Constituição Federal, para usar um argumento bem positivista brasileira, a Constituição Federal brasileira, ela diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O que é a coisa julgada? É um símbolo de segurança. Não se mexa, non quieta movere. Stare decisis, non quieta movere. Permaneça como está decidido e não vamos, mesmo que a coisa julgada esteja errada, eu não posso cada dia ir mudando, né, gerando insegurança. Nada é definitivo. Então você para, dá um stop, dá um chega. A coisa julgada ela lhe dá segurança, não necessariamente a eficiência, mas ela lhe dá segurança, tanto que contra o acusado há a coisa julgada. Decorrido o prazo, se ele não é denunciado, se ele não é condenado, não pode mais sê-lo, mesmo que novas provas venham a vir depois do prazo. Já em relação à defesa do acusado, não há a coisa julgada, porque ela não representaria segurança, mas representa o meu direito individual de, a qualquer tempo, provar que eu sou inocente. Vejam que, na verdade, transita para um, mas não transita para outro, com uma certa lógica que preside, é a lógica da segurança. O cidadão é que tem que estar seguro diante do Estado que deseja puni-lo, e não o Estado não precisa dessa segurança, não é? O Estado não precisa. Então, a lei é um instrumento de segurar o Estado, de frear o Estado, e ela nasce, sobretudo, com esse vigor na Revolução Francesa. Por quê? Porque os franceses estavam cansados de uma monarquia absoluta. Então, eles criam a Revolução Francesa com o laissez-faire, laissez-passer. Pode fazer, pode deixar passar. O rei interfere o mínimo. Então, vamos criar uma legislação freio para a monarquia. A legislação passa a ser freio para a monarquia. E ela, então, vem até hoje com esse problema. E quais são os grandes problemas dos Estados hoje? Qual é o grande problema hoje do Estado? É que, enquanto ele quer ser ágil, porque o Estado, na época da Revolução Francesa, ele tinha que cuidar o quê? Da justiça, da segurança e das relações exteriores. Basicamente isso. Não tinha nada a ver com a escola. Quem disse que você precisa ir para a escola? Aprenda por si mesmo. Problema de estrada, você quer sua estrada, construa sua estrada. Não era papel do Estado realizar, era papel do Estado propiciar a justiça deles, garantir a sua segurança e
se mover nas relações exteriores, tanto que o passaporte era uma carta do rei pedindo um favor especial para que o seu súdito entrasse no reino do outro. Essa é a origem do passaporte, né? Eu faço uma carta ao rei do outro país pedindo-lhe a gentileza de aceitar o meu súdito no país dele, né? Então, mas quando o Estado precisa fazer lazer, segurança, saúde, educação, transporte, infraestrutura, alimentação, etc., quando o conceito de segurança, por exemplo, passa a ser também segurança alimentar, essa lei de muito freio, ela termina provocando um colapso na navegação do Estado, porque você tem um mecanismo de frenagem, de freio, e você tem um mecanismo que lhe impede, portanto, de avançar, e você precisa avançar, você tem um comando de avançar, de produzir, de criar, e, ao mesmo tempo, você tem um comando de freio. Isso, às vezes, já aconteceu em aviões, os aviões caem, né? Os aviões caem, né? Quando o sistema de frenagem ele é acionado automaticamente com a aceleração, que passam a existir forças opostas, então o avião não vai para lugar nenhum, nem sabe. Então, a lei basicamente foi concebida sob o viés da aceleração e não sob o pressupor. Foi construída sob o viés do freio, a lei, e não sob o pressuposto da aceleração. Então, vejam esse descompasso entre a lei e a eficiência. Vejam, quando eu quero ser eficiente, e às vezes eu tenho que dar um sentido social à lei, buscar uma dimensão mais importante para a lei. Uma vez eu fiquei, gente, profundamente... Oi? Alguém aí queria falar? Acho que foi erro, professor. Oi, não? Manuela. Acho que abriram o microfone sem querer. Abriram o microfone sem querer, né? Tá certo. Então, deixem dizer a vocês essa briga entre a legalidade e a eficiência. Uma vez, o reitor da universidade me convidou para uma reunião para ver se superaríamos um impasse. E qual era o impasse? Vejam como essas coisas não são teóricas, abstratas. O Hospital das Clínicas, o Hospital Edgar Santos, que atende a população carente e que recebe uma demanda muito grande, precisava estender em 80 leitos a sua capacidade. Já tinham espaço, já tinham leitos, já tinham todo o mecanismo. Acontece que ele precisaria, segundo estava no projeto, ele só obteria autorização com a construção de uma lavanderia. E assim foi feita a licitação para que fosse feita uma lavanderia em 120 dias. E chegou seus 120 dias e faltariam uns 10 ou 12 dias para que a empresa concluísse o trabalho da lavanderia do hospital. Eu estou falando de um fato concreto, real, do Hospital Edgar Santos. E aí, o que a Procuradoria disse? Não dá mais para aditivar esse contrato, para fazer uma prorrogação de prazo, porque esse contrato já não existe. Se você tem falado um dia antes que fosse, daria para aditivar, porque não se ressuscita o que está morto, se dá uma sobrevida a quem está vivo. Então, esse contrato, na verdade, não se pode mais falar nele, vamos ter que abrir uma outra licitação. E eu olhava incrédulo, mas faltam 12 dias, a empresa se compromete a concluir em 12 dias, e quanto tempo mais nós vamos esperar para um outro edital de licitação? Gente, eu gostaria de dizer que temos um happy end, mas não temos, não.
O final não foi feliz. A Procuradoria disse: eu não posso assumir essa responsabilidade, porque eu presto contas à Procuradoria-Geral em Brasília, eu não tenho autonomia para dar um parecer favorável, eu estou entendendo todos os motivos. Resultado, adiaram-se os 80 leitos por quase um ano mais, né, para esse tipo de coisa, simplesmente porque uma funcionária esqueceu-se de colocar no agendamento, como eles fazem, um dia para pedir o aditamento de prazo, para pedir um acréscimo de prazo. Então, como aquele acréscimo de prazo não foi feito no dia, na verdade, já não poderia ter sido no outro. Isso me lembra uma crônica, não é crônica, é um fato verdadeiro que aconteceu na Bahia, na época da descoberta, onde a lei imperial dizia que a Câmara Municipal teria que se reunir, inaugurar os seus trabalhos a cada ano, no primeiro domingo do mês, uma coisa assim. E aí o governador manda uma carta para El Rei dizendo o seguinte, que infelizmente houve um forte temporal e que impediu a Câmara de abrir os seus trabalhos no primeiro domingo, que agora só no ano que vem, que a Câmara ficaria aguardando a abertura dos trabalhos. E o rei disse, meu Deus, se vamos infringir, a Câmara tem a obrigação de funcionar o ano inteiro, qual das duas infrações nós vamos cometer? Então, quando nós não temos um juízo de ponderação, e aí se fez no segundo domingo essa coisa. Mas aqui não se fez no segundo domingo. Aqui o valor vida ficou menor do que o valor prazo para a licitação. Vejam que coisa deprimente para quem vive estudando ponderação de valores na aplicação da lei, para quem diz, olha, motivação o procurador tinha. Eu estou falando de fato real, posso comprovar. Motivação o procurador tinha, não tinha era ponderação. Vejam bem, entre prorrogar ou dar continuidade a um contrato por 12 dias para salvarem-se vidas e para abrirem-se 80 leitos, ou preservar-se a fórmula que diz que os contratos serão renovados antes de fim do seu prazo, eu violaria essa questão. Então, aí foi a busca da legalidade em perda da eficiência, foi a busca da legalidade estrita com perda clara de eficiência. Então, a legalidade ela tem que ser vista, sim, como um símbolo básico de segurança, como alguma coisa muito própria da segurança, mas ela tem que ser vista também como um motor da eficiência. Toda lei que não se mostre eficiente, ela vai ser inconstitucional, porque a garantia da Constituição do artigo 37 é também o princípio da eficiência. E, evidentemente, quem presta serviços à eficiência deve ser a legalidade. Eu não tenho culpa se o meu modelo está ultrapassado. Veja, um modelo pré-concebido de que o Estado só faz o que a lei autoriza. É impossível você dizer que o Estado só faz o que a lei autoriza, porque as necessidades e as demandas vão ser, na verdade, excepcionais. E aí ficam os juristas e existe até o chamado estado de necessidade legislativo. Por exemplo, dar contramão é infração ao trânsito? Mas a ambulância pode dar? Não, deve dar contramão para salvar um paciente. Deve dar contramão para salvar o paciente. Isso é o chamado estado de necessidade legislativa. Quer dizer, nós precisamos entender que, na verdade, eu tenho uma coisa, o pessoal diz, mas você fica criando minhocas dos meninos na cabeça deles já no curso de Administrativo 1. Eu digo, olha, eu não crio, eu só apresento as minhocas, né? Eu só, na verdade, mostro que elas estão aí, eu não mando que eles fechem os olhos.
Eu acho tão estranha essa história de temas aprofundados de direito administrativo, porque diriam que ele, na verdade, eram... aqui seriam temas superficiais de direito administrativo, ou seja, temas epidérmicos de direito administrativo, para ser a lógica. Eu, aliás, adoro um funcionário da faculdade que se chama Jarbas, e só vou fazer uma brincadeira com ele, não, cortei ele, não. Mas é a primeira vez que eu cheguei a assumir como diretor, e ele era o secretário, e ele prepara uma portaria que eu tinha pedido, e ele bota o diretor da Faculdade de Direito no uso de suas atribuições, resolve. Aí eu cortei esse no uso de suas atribuições. Aí ele voltou de novo, não entendeu, eu disse, professor, está aqui. Eu digo, não, eu quero ser... Mas todos os ofícios que nós temos aqui são assim. Eu disse, Jarbas, as coisas só servem para diferenciar uma das outras. Se eu botar agora que eu estou no uso de minhas atribuições, todo mundo vai dizer, olha, Celso faz coisa fora das atribuições dele, tanto que ele está avisando agora, ele está fazendo dentro das atribuições, que em alguns momentos ele faz fora dessas atribuições, né? Já que ele agora está dizendo que está dentro das suas atribuições, é porque outras vezes ele apronta aí, né? E aí me convenci, eu digo, tira essa coisa de no uso de suas atribuições, porque isso é pressuposto, eu só posso fazer alguma coisa no uso das minhas atribuições, não é? Então, na verdade, são essas filigranas que o pessoal acha, e aí vai para a prática jurídica. Como é que se faz uma portaria? Fulano de tal, no uso de suas atribuições. Como até hoje uma escritura é feita assim, saibam quanto se apresente e virem, o dela tomarem conhecimento que do ano da graça do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não sei que lá, aos tantos dias, compareceram a... Sabe por que isso? Porque na Idade Média se pagava por folha escrita. Então, houve alguns anúncios já no Brasil Colônia, precisa-se de quem escreva escrituras e atos notariais com letra grande. Por quê? Porque a letra grande ocupava maior número de páginas, né? Então, o sujeito ia escrevendo um monte de coisas e até hoje as pessoas fazem esse tipo de estratégia esquecida de que a remuneração não há mais pelo número de páginas, pelo número de atos, mas todo mundo começa a repetir, né? Quer dizer, eu fiz porque ele fez porque o outro também quis fazer, etc, etc. Então, a lei ela é um elemento de segurança e ela cede a inúmeros valores. Eu já costumo dar alguns casos, por exemplo, uma casa construída em área de preservação ambiental, se a boa-fé do usuário, se na verdade ele obteve a licença, não há por que demoli-la. Primeiro que você não vai mais restaurar as árvores que estavam ali. Então, a casa teve uma licença ilegalmente concedida? Sim, mas em dado momento o dano de desfazer essa casa para a confiabilidade, para a segurança das relações, ele é, na verdade, um dano muito maior do que a manutenção das casas. Houve um caso de um vereador aí numa cidade, acho eu que do Rio Grande do Sul, já vai muito tempo, que não estava presente numa sessão onde se deu por aprovado um projeto que envolvia, se transformou numa lei, a autorização para um financiamento de obras de saneamento e de esgotos. E aí queria se anular essa lei, porque o vereador estava viajando e era jogador de futebol e fez uma partida, estava comprovado. E aí o juiz disse assim, está tudo bem, mas vamos desfazer um contrato que vai trazer saneamento para a cidade, e, na verdade, ele, se estivesse, já disse que votaria, etc., que houve, na verdade, um engano, mas que ele manifestou o voto. Qual é a vantagem, afinal de contas, em se seguir a legalidade? Então, a aprovação foi ilegal, sim, mas os danos decorrentes de uma reprovação seriam imensos para a credibilidade internacional, porque, inclusive, era um fundo de desenvolvimento internacional
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamado Banco Mundial, né? Para financiamento de esgotos, como a Bahia teve aqui, o projeto Bahia Azul foi financiado a fundo perdido pelo Banco Mundial, né? Então, para isso, se teve que ter um aval da prefeitura, etc., 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 né? Então, muitas vezes, quando a lei, os casos mais comuns que apresentaram essa possibilidade foram para o Superior Tribunal de Justiça e estudantes que concluíam um curso de nível superior, mas cujo ensino médio era irregular. E aí se disse, paciência, agora ele já fechou o curso dele, já está diplomado, eu não vou. Na verdade, o que são esses exemplos? São exemplos de que entre a lei e a segurança jurídica, opta-se sempre pela segurança jurídica. Opta-se sempre pela segurança jurídica. Evidentemente que não titulariza a segurança jurídica o autor de má-fé. Se você já forjou tudo para isso, você não está se sentindo nem um pouco inseguro com o desfazimento disso. Então, a ideia da segurança jurídica convive também com a ideia de má-fé. A Alana diz aqui, o fichamento será pontuado também? Não, não é a Alana, mas depois a Alana... Sim, será. A Alana diz, a orientação na Procuradoria Federal é deixar mais objetivo também. É verdade, eu não critico a Procuradoria, aliás, eu acho que o procurador da Universidade Federal é uma pessoa das mais dedicadas, das mais atentas, só que ele tem, na verdade, algumas limitações do ponto de vista federal, alguns estándares, alguns padrões que, na verdade, ele não pode ultrapassar, mas ele é extremamente colaborativo com o processo, né? Ele é bastante colaborativo com o processo, né? E professor, tinha dúvidas no ABA, achei que era para fazer somente o resumo crítico. Ok. Na verdade, eu quero sempre a contribuição de vocês. Bom, retribuo os votos que todos aqui, Vinícius, Itana, Jean, é uma alegria sempre estar com vocês, né? E vamos lá. Então, a legalidade, ela é, digamos, uma bússola ou um GPS, né? O professor está desatualizado, a gente usa hoje o GPS, né? Global Position System, agora eu esnobei, viu? Para vocês não acharem que eu falo de bússola, vou falar na língua original, Global Position System. Então, na verdade, é o sistema global de posicionamento, né? Que é controlado até hoje pelas Forças Armadas Americanas, né? E que põem 4 satélites em volta da Terra, e que esses satélites nos dizem como está o trânsito, etc. Aqui está chegando a orientação, abandonada, professor, minhas atividades no AVA, achei que era para fazer. Ainda há tempo de se fazer uma contribuição crítica, não é? O fichamento seco, com resumo, Lísia está rindo de... Só lembro de Bastia. Alana, né? Eu sei. E a Lísia está dando uma risada, né? A orientação... Eu estava rindo do GPS, professor, que o senhor falou que esnobou. Do GPS, pois é, né? Global Position System. E os Estados Unidos até hoje entregam de graça para a gente, literalmente, porque eles querem ter o controle, né? Eles querem ter o controle, né? E aí, só não vale usar GPS, gente, quando vocês forem assim para o Jardim da Saudade, porque ele vai dizer assim, você chegou ao seu destino. Terrível, né? Quer dizer, você ouvir essa expressão assim, chegar no Jardim da Saudade, você chegou ao seu destino. Lá o seu, o meu não. Quer dizer, outro dia eu vim entrevistar a moça que faz a voz do GPS, né? Em cada país eles têm uma pessoa que usa aquela voz mecânica, né? Para facilitar a leitura, né? Então, os guias que podem, na verdade, gerar
à legalidade, eles são voltados a alguma coisa. Legalidade por quê? Sim. Legalidade para nos dar segurança, legalidade para nos dar previsibilidade, legalidade para nos dar conforto social, legalidade para se criar o mínimo obrigatório para determinadas situações, mas nunca legalidade para emperrar o desenvolvimento, nunca legalidade para construir a desordem, nunca legalidade para preservar-se o ritualismo. Aliás, na teoria dos valores jurídicos, existe um valor que é muito importante que a lei preserva, que é a ordem. Mas qual é o descaminho da ordem? O descaminho da ordem é o ritualismo, quando a ordem já é tão exagerada que ela se converte em ritualismo. Imaginem que eu dissesse assim, olha, precisamos ter uma ordem, vamos começar essa aula às 11h30, vamos terminar essa aula às 12h30, né? Ainda temos 5 minutos. E agora, se eu dissesse, vamos fazer o seguinte, eu quero que apareçam na tela primeiro, vamos checar para fazermos uma chamada, os alunos com a letra A e, por último, os alunos com a letra Z. E na outra vez a gente inverte. Aí, Celso, para que tanta confusão? Para que tanta ordem? Para que tanta... Para que tanto ritualismo? Não é? Então, o descaminho, o exagero, a hipertrofia da ordem é o ritualismo, não é? O ritualismo, onde você cria uma série de etapas, uma série de fórmulas. O direito romano foi muito formulário. Você tinha que repetir determinadas fórmulas, você tinha que repetir determinadas coisas para obter um determinado resultado, como se fossem verdadeiras senhas, como se fossem verdadeiras senhas. Então, a lei que contribui tanto para a ordem não pode permitir o ritualismo, que é uma ordem absolutamente esvaziada. Vejam que existem pessoas ritualistas na própria vida, né? Pessoas que são o que nós chamamos de metódicas, mas o método é fundamental, mas quando o método, na verdade, quando o método se exagera, por exemplo, uma pessoa que diga, eu assisto um filme com duração de 2 horas. Tá, e quando chegar já no finzinho, faltam 10 minutos, você diz, não, já acabou o meu tempo. Filmes eu só assisto com 2 horas, né? Ou eu vou ler 10 páginas desse livro. Esse é um método muito bom. Quando vocês tiverem dificuldade de ler um livro, se comprometam a ler X páginas por dia e façam isso. Às vezes tem livros que não são muito agradáveis, né? Mas não, se você está concluindo um determinado assunto, vá até ele, né? Então, essa é uma questão da legalidade. Claro que a gente vai voltar a esse tema em outros momentos, a propósito de muitas coisas. Mas eu quero iniciar a nossa conversa sobre a impessoalidade, que esse é um tema, digamos, o patinho feio dos princípios. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta. O que é impessoalidade para vocês? Alguém quer arriscar um conceito de impessoalidade, um top of mind, ou seja, o que vier na cabeça de impessoalidade? Seria alguma transcendência do que é individual, professor, para... Pedro, uma transcendência do individual para que, na verdade, se faça, né? Eu diria, e muita gente, os autores dizem, principalmente os constitucionalistas querem falar disso porque está na Constituição. E dizem assim, Pedro, que a impessoalidade está ligada à isonomia, já que todos são iguais, então não se podem distinguir pessoas. Para mim, a impessoalidade é uma pista de trabalho só. Eu não posso definir a impessoalidade tão
simploriamente. Mas vamos trabalhar com a ideia de que a impessoalidade seja a existência de um critério e de um critério sustentável. O que significa isso? Que eu defino a regra do jogo e, depois de definidas as regras do jogo in abstracto, eu aí vou preenchendo e colocando nas devidas prateleiras as situações. Então, eu digo, olha, o critério de matrícula é pela ordem de antiguidade, depois pela ordem do score, etc, etc. Esse é um critério. Agora, esse critério precisa ser sustentável. Uma vez eu já tive um embate com o colégio militar, porque eles diziam o seguinte, que os membros do colégio, nos concursos, o concurso exigia a altura mínima de 1,60 m. E um candidato aprovado nas etapas tinha 1,55 m para professor de história. E eu disse, olha, a ideia de 1,60 m é um critério aceitável para quem vai dar plantão, para quem vai trabalhar na atividade fim militar, mas nada impede que um paraplégico, que um anão, seja professor de história. Então, o critério perde a sustentabilidade. O critério tem que existir, mas tem que ser sustentável. Quer dizer, então, a sustentabilidade do critério ele pode não ser o melhor, mas ele se contenta minimamente com a sustentabilidade, com a defensibilidade desse critério. Uma vez eu fiquei muito feliz também quando o Corpo de Balé do Teatro Castro Alves alterou. Isso foi um aluno meu que, fim de aula, disse, professor, eu tenho uma sobrinha que está passando um vexame danado, é que o Corpo de Balé abriu um edital para integrar o corpo, e ela é bailarina, ela tem 15 anos, eles exigem 18 anos, só que 18 anos para uma bailarina já é uma bailarina velha, o pessoal começa aos 6 anos e tal. E eu estudei o assunto e pedi uma reconsideração do edital. E dizendo, olha, para ser motorista está tudo bem que você peça 18 anos, porque exige um controle, você vai colocar outra vida em risco. Mas numa carreira onde você começa aos 6 anos de idade, aí comecei, hoje eu sou doutor em balé, brincadeira. E fui ver, na verdade, a história, quem eram as bailarinas destacadas e com que idade. E, para sorte minha, vejam que as coisas não são tão burocráticas, a Procuradoria reconsiderou e reduziu o limite de idade para 14 anos. Né? Reduziu o limite de idade no edital, a faixa mínima de idade para integrar o corpo de balé para os 14 anos. Por quê? Porque, dada aquela peculiaridade, esse critério era sustentável. Nós somos, por exemplo, qualquer de nós, contra a discriminação de sexo. Óbvio, né? Ou de orientação sexual até. Né? Eu acho que, nesse momento, falar se alguém é contra ou a favor é alguma coisa imprópria. Mas algum de vocês do sexo masculino pensa em ir à justiça, se fizesse um dia um concurso para ou se tentassem um dia, tivessem interesse em ser agente penitenciário em um presídio feminino e lá estivesse dito que o concurso era acessível só para mulheres? Vejam, dentre as atividades desses agentes penitenciários está a revista íntima das prisioneiras. Né? Então, é sustentável pedir-se que só mulheres participem do concurso, de que eu não tenha homens como revistadores, é sustentável. É sustentável. Mesmo que você possa dizer que, genericamente, uma das causas que, por exemplo, sempre se diz, olha, é sempre insustentável a discriminação entre sexos. Por exemplo, eu adoro a frase que diz, lugar de mulher é onde ela quiser.
né? Eu acho isso bem libertador, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas nós não podemos considerar que quebra a sustentabilidade o critério que diz que apenas mulheres podem ser vigias de um presídio feminino, revistadoras em um presídio feminino. Essa é uma situação bem específica. Por exemplo, no processo de vacinação na região amazônica, se discutiu isso porque o Ministério da Saúde, aí com razão, criou vagas reservadas para indígenas que já moravam nas cidades, porque para visitar territórios indígenas era mais fácil de esses profissionais, enfermeiros, etc., se tivessem a origem indígena. É uma questão de culturalidade, né? Então, ninguém pode dizer, não, mas está tomando por que esse privilégio para indígenas somente, etc., 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 né? Então, há ainda tribos onde o pessoal não usa roupas e não gosta de que alguém chegue de roupas. Então, na verdade, um índio chegando, identificado pelos traços, conversando a língua deles, é bem mais fácil do que um branco chegando com suas culturas e seus hábitos. Pode cometer equívocos fatais que o levem até à morte, quer dizer, numa cultura desse tipo. Então, a questão da existência do critério e da sustentabilidade digamos, a pista que eu queria dar a vocês para começarmos a trabalhar a questão da impessoalidade, a questão da impessoalidade dentro dos princípios. E agora, como nós temos um critério de começo, de término de aula, o que eu vou fazer? Me despedir de vocês, mandando um beijo, um abraço, e uma boa semana, um bom início de semana, e que tudo vá em frente. Lembrem-se sempre de que direito é raciocínio, é pensamento, é coração, é vida. Direito só não é memorização. Só não é memorização. Deixa isso para os computadores, viu, gente? Deixa isso para os computadores, porque eles têm memória. Eu gosto de brincar com os portugueses, porque eu adoro Portugal, tanto que eu não chamo Lisboa, eu chamo Lisótima. Então, mas dizem que só que os computadores portugueses não têm memória, têm uma vaga lembrança, né? Tem uma vaga lembrança, não tem memória, né? Mas tem uma vaga lembrança. Brincadeiras à parte, né? Não existem, aliás, muitas piadas de português, porque a maioria é verdade, né? Eu hoje resolvi brincar, vou ligar para um amigo meu da Coimbra, da Universidade de Coimbra, e dizer ele, olha, vocês estão servindo para as nossas piadas, mas todo colonizado faz esse tipo de coisa, todo colonizado faz esse tipo de coisa. E eu não fujo à exceção. Mas agora, quando eu falar em árabe, vocês já sabem o que eu estou falando. De um árabe e tal, essa coisa toda, né? Mas fazer aula não é contar piada. Quem faz aula assim não é de nada, parafraseando Vinícius, né? E eu fico assim porque fica dando saudade quando passa o tempo. Um abração grande para vocês, um beijo. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Boa semana. Como é? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, um bom final de semana para todos vocês. E que Deus tchau, pessoal. acompanhe. Até mais, gente. Fica com Deus. Até mais, professor. Fiquem com Deus. Obrigado a vocês pela tolerância, pela paciência, pelo convívio.